Olá, olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Papo da Liga. Papo com a Liga é um espaço que está há alguns anos e nós trazemos diversas conversas entre mulheres incríveis que fazem parte deste movimento. Também trazemos convidadas para nos contarem as suas experiências, as suas histórias relacionadas com o mar, com o oceano. E hoje é uma conversa muito especial. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, estou na Liga desde a fundação, então é um prazer imenso estar aqui sendo convidada para mediar este papo com a Liga, com tantas mulheres potentes que acabam de voltar de uma experiência fantástica e muito importante, que une conhecimento, aventura, a história, né, pelo litoral brasileiro e também a realidade que a gente está vivendo com alguns desafios como, por exemplo, nossa pauta hoje aqui, que é a poluição plástica. E este papo com a Liga você também está ouvindo pelo podcast Vozes do Planeta, o eco-podcast mais amado do Brasil, que por acaso é o podcast que você acompanha, que eu apresento já há 8 anos. Bom, eu vou começar a falar com vocês. A gente vai falar hoje sobre a expedição científica da Voz dos Oceanos, que essa, né, vocês sabem, a Voz dos Oceanos é um movimento criado pela família Schirmer, com uma expedição aquática, mas dessa vez uma tripulação feminina fez uma viagem de Santa Catarina até o Pará para coletar dados, amostras para uma pesquisa inédita, e são estas mulheres que estão hoje com a gente neste papo com a Liga. Então, bem-vinda, Jéssica Lopes. Muito obrigada, Paulina. Obrigada por nos receber aqui. Obrigada pela sua presença, Catarina Grisotti, bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui conversando com você e todo mundo que está assistindo ou escutando. Maravilha. Marília Nagata, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Paulina. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Obrigada pelo espaço aqui. Muito bom te ver aqui presente. Já já a gente vai trocar mais ideias. E finalmente a Tamis Trindade também. A gente se conhece de forma virtual, né? Também, mas presencialmente, rapidamente. Um prazer te ter aqui também, Tamis. O prazer é meu, Paulina. Como eu te falei, sou ouvinte, né? Há muitos anos, desde a Rádio Eldorado. Tu foi uma das pessoas bem importantes para eu estar onde eu estou e para a gente poder trocar hoje de forma profissional. Então, obrigada por nos receber e incrível, uma honra estar aqui para todas nós. Nossa, que palavras lindas. Aí eu choro, fico muito emocionada de saber que a gente compartilhar questões, né, que nos unem, que é o amor pela natureza, pelo oceano, é muito importante e de uma forma inspiradora, né? Para a gente perceber que a gente não está sozinha nesse rolê, né? E eu queria começar, então, quem pode começar contando do trajeto, né? São mais de 9 mil quilômetros, foram, sei lá, 10 mil quilômetros, mas como é que foi traçar essa história, essa expedição, através desse objetivo, né, que era coletar dados reais sobre a situação da poluição plástica? Quem pode começar contando para a gente? Acho que a Jéssica, que produziu tudo isso, eu acho que é a pessoa ideal para a mulher da planilha. a parte mais chata, né, do rolê. Mas ela que faz o rolê acontecer. Com certeza. Bom, a história começou, né, com a parceria da Voz dos Oceanos com a USP. Então, quando a gente decidiu fazer esse trabalho, a gente começou a analisar qual percurso faria sentido para a parte científica, e a gente também aproveitou lugares que o veleiro já tinha passado, então lugares na costa que o veleiro já tinha alguns contatos, né? A gente foi conhecer projetos e revisitar projetos. Então a gente entendeu que a gente podia unir os dois, né? Então a gente tinha vários lugares de chance para passar. Então, nós entendemos que em 70 dias a gente precisava reduzir um pouco, não dava para passar em todos os lugares que a gente queria, por mais que a gente quisesse passar pelo Brasil inteiro, a gente não conseguia. Então, eu diminuí
esses lugares, junto com a Marília, tentando entender a parte científica, o que era importante, né, para a gente entender dos bivalves e os lugares de extrema importância para o estudo. E chegamos em 15 estados e 17 locais de coleta. Maravilha. Marília, e aí esse é um desafio muito importante, né? Porque aqui pelo Vozes do Planeta, pelo meu podcast, e aqui pela Liga também, nós tratamos muito sobre a poluição plástica e tratando de unir os dados que saem da ciência brasileira, né? Mas fazer essa coleta em loco, trazer uma realidade. Eu lembro que há uns 2, 3 anos a Oceana lançou, inclusive, acho que a primeira pesquisa real mesmo para a gente entender a dimensão do problema no Brasil de uma forma unificada, né, de forma nacional. Mas eu queria que você comentasse, então, a importância de fazer essa coleta em loco para a contribuição de informações sobre a poluição plástica que a gente tem no Brasil. Bom, essa pesquisa, ela surgiu com o objetivo da gente entender muito a questão das implicações para a saúde humana, né? Então, a gente teve esse foco na segurança alimentar para poder coletar essas amostras. E a grande inovação, vamos dizer assim, dessa proposta que a gente teve é justamente por conta da escala espacial que a gente propôs fazer. A gente foi nesses 17 destinos, buscando essas amostras nos principais mercados de peixe de cada região, justamente para entender como está distribuída esse tipo de contaminação, né, por microplásticos em organismos que a gente usa na nossa alimentação. Então, essas amostras vão ajudar a gente a entender quantidade, caracterização e a distribuição mesmo desses microplásticos nos organismos, que ajudam a gente a fazer um monitoramento, né, de cada região e entender se existe e como é a diferença entre cada local de coleta, entre cada região analisada, e fazer isso ao longo de toda a nossa costa, né? A gente coletou desde Itajaí, em Santa Catarina, até Belém do Pará. Então, é uma abrangência espacial bem importante, né? Porque a gente pega quase aí todo o litoral do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul e Amapá ali, que infelizmente não foi possível incluir no nosso estudo. Mas existe essa importância por saber que existem muitos fatores, tanto ambientais como humanos, que influenciam na distribuição desse tipo de contaminação nos ambientes marinhos e costeiros, né? Então, isso vai variar dependendo do uso e ocupação dos territórios, né? Níveis de urbanização, a presença de rios, estuários, correntes oceânicas atuando nesse local, que vão aí interferir na distribuição desses poluentes em cada região. Então, Agora, basicamente isso. não, perfeito. E, Catarina, que tipo de amostras vocês coletaram? Como era feita essa coleta? Né? A Marília estava contando agora em lugares, né, de venda, né, de peixe. Eu lembro que há muito tempo isso aí, época, a Tamis falou que era meu ouvinte desde a época da Rádio Eldorado, nem vou dizer quanto tempo atrás, né, para a gente não se denunciar a idade aqui. Mas, enfim, uma vez eu fiz uma matéria que era justamente o estudo de que as pessoas não sabiam que estavam consumindo cação, não sabiam que espécie estavam consumindo. E aí a questão do desconhecimento do que a gente está adquirindo de alimentação, mas especialmente, né, do que vem do mar, e isso sem falar da cadeia de rastreamento, né? Onde foi pescado, como foi pescado, isso sem falar disso. Mas eu queria, então, que você contasse para a gente a importância da coleta dessas amostras e como é que vocês coletaram essas amostras. Perfeito. Então, a gente tinha o maior interesse de pegar amostras que estavam sendo consumidas população daqui. Então, a gente ia nos mercados de peixe mais populares para garantir que isso fosse acontecer mesmo. E a gente até teve algumas dificuldades, assim, como você falou, que as pessoas não conhecem. No Sul, a gente
chegava, tinha um tipo de bivalve, a gente coletava bivalves, né? Esses eram os organismos que a gente coletava. E bivalve, só para as pessoas que não sabem, são uma espécie de moluscos. Isso, são aqueles moluscos que têm 2 conchas, os bivalves, e eles são organismos filtradores. E isso quer dizer que eles absorvem o que está na coluna d'água, inclusive o microplástico, e eles são consumidos por inteiro. Então, assim a gente consegue entender o que as pessoas estão consumindo, que microplásticos essas pessoas estão consumindo. Então, eles são bioindicadores de microplásticos no ambiente marinho. Então, a gente tem muitas espécies de bivalves, naturalmente, e a gente queria saber quais eram os mais consumidos nos destinos, então a gente chegava nos mercados e perguntava, a gente não fala bivalves, né, mas que tipo de mexilhão ou ostra, o que tinha ali, o que estava sendo mais comprado, e a gente escolhia, normalmente, 2 espécies, que era o que tinha normalmente. E aí tinha essa questão de, às vezes, a gente não saber exatamente qual que era o animal. Então, no sul, marisco é uma coisa, no norte é outra coisa. Às vezes tem o mesmo nome em lugares diferentes, mas é uma espécie completamente distinta. Então, a gente chegava nos mercados, tentava entender, às vezes tinha que entrar no Google, a Marília entrava no Google, botava o nome, tem isso aqui? Ou ele falava e aí a gente assim, o que é maçuim? Aí dava um Google, aí a Marília olhava, pensava, tá, esse é o... Daí ela falava o nome científico, aí pesquisava o nome científico para bater, então tinha sempre esse momento de espécie que a pessoa estava falando, e os nomes mudavam, então tinha sempre essa tensão, assim, de entender qual organismo era. A gente pegava várias espécies diferentes, porque naturalmente são espécies diferentes que a gente encontra em cada lugar, né? No sul vai ter mais uma coisa, no norte vai ter mais de outra. Então foi mais ou menos assim. E aí essas coletas eram feitas, vocês pegavam mesmo e guardavam o mexilhão? Tamis, conta pra gente como é que é. Vocês pegavam, mandavam para algum lugar, vocês armazenavam já, porque teve longas partes da expedição que vocês estavam na estrada, né? Vocês estavam literalmente em expedição. Então, como é que era essa logística? Então, Paulina, para mim, que estava ali filmando, era muito divertido, né? Porque era sempre uma novidade, o que ia acontecer, né? Então, aquilo ali floreava bastante a minha imaginação. Mas para a Marília, que era uma pessoa de laboratório, ela teve que se adaptar a um laboratório itinerante, né? Então, a gente tinha uma geladeira que ficava na caçamba do carro, que enquanto o carro estava ligado, ela estava na temperatura ideal para congelar aquelas amostras, e no meio da expedição a gente enviou essas amostras para a USP, porque a gente já tinha muitas, né? E para manter a integridade dos animais, a gente enviou para a USP, e depois a gente viajou com elas no final da expedição. Então, as amostras eram armazenadas, a Marília depois descongelava, organizava elas, fazia as primeiras análises, né? Media, tirava da concha, media, pesava, fazia as anotações dela e colocava nas marmitinhas que a gente falava, né, que eram as marmitinhas mesmo de congelamento, e deixava congelada para a gente poder enviar para a USP. Então, a gente teve 2 envios, um no meio da viagem e um no final da viagem. Você que estava na parte da comunicação, teve o desafio, né, de transmitir justamente tudo isso, né? Além da parte do conhecimento científico, a aventura, né? Porque é uma expedição científica, mas é uma expedição, e além de tudo, traduzir isso para as pessoas, né? A gente começou falando, né, com a Jess, com a Marília e a Catarina, justamente do desconhecimento das pessoas com relação a isso, né? Então, o que te surpreendeu? Quais foram os maiores desafios nesse quesito aí, Tamis? Super. A Catarina também estava fazendo os nossos conteúdos de mídia durante a nossa expedição, então ela atualizava a tripulação digital, que a gente falava, quem nos acompanhava, né? E eu fui incumbida de começar, de fazer esse documentário e essa série de 3 episódios que a gente vai lançar em breve. Tu é jornalista também, né, Paulina? Então, quando a gente consegue
vê a ciência com outras palavras ao longo do Brasil, a gente fica com os olhos muito emocionados e a gente consegue pensar adiante, ter muita esperança das coisas mudarem, né? Então, o nosso desafio era sempre trazer a ciência para uma linguagem que todo mundo conseguia entender, né? E quando a gente conseguia trazer o conhecimento popular e unir a ciência e o conhecimento popular, era onde a gente tinha o nosso gol total da nossa pauta. Então, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito grandioso e muito prazeroso quando a gente conseguia fazer a nossa mensagem chegar a qualquer pessoa. Eu vou aproveitar então esse gancho, Catarina, para você contar dessa sua experiência, o que te surpreendeu, né? Como eu perguntei para a Tamis, e que tipo de retorno, porque o legal dessa comunicação, da expedição, era que vocês faziam tudo meio que as pessoas podiam acompanhar o passo a passo, né? Do que estava acontecendo. Então, que tipo de perguntas ou que tipo de curiosidades as pessoas tinham com relação ao que vocês estavam fazendo? Como a Tamis falou, era muito importante para a gente ter essa comunicação sempre muito aberta com quem a gente estava conversando em loco, né? Então, principalmente com as que a gente conhecia, com os pescadores, e a gente sempre aprendia muito com eles, e era muito legal essa troca da gente também nunca chegar e falar, não, a gente está procurando o microplástico que está no seu, sabe? Nunca foi algo assim, a gente sempre tinha uma conversa, se importava muito de não chegar desse jeito, porque na verdade não é culpa deles, né? E a gente até se impressionou muito positivamente de muitos deles estavam falando isso, é muito importante para a gente também, é importante o trabalho de vocês para a gente também saber o que está no nosso produto, né, para a gente poder sempre apresentar um produto melhor para o nosso consumidor e tudo mais. A gente encontrou algumas marisqueiras que falaram, sei lá, que a gente estava pesquisando isso, tipo assim, tem tanto plástico no mangue que os bichos estão crescendo menos, por exemplo. Então, tanto essa conexão aconteceu e foi muito importante para a gente, mas também no meio digital, né, a gente ficou impressionada, pelo menos eu tinha ali mais visão das DMs, né, das mensagens, e o quanto as pessoas na parte científica, que eu acho que a Marília nesse ponto foi fantástica em conseguir traduzir muitas questões científicas, as pessoas se interessavam muito sobre, tipo, o branco do processamento, que era um potinho que você deixava para mudar a contaminação de plástico no ar, para você fazer depois a comparação. E o pessoal pirou, assim, tipo, nossa, que coisa legal! E todo mundo, nossa, eu nunca imaginei que as pessoas iam gostar de saber sobre isso. Então, sabe que às vezes as pessoas estão interessadas, mas a coisa só não está ali, ou não está ali da forma que elas conseguem se conectar com aquilo. Então, foi muito bom para a gente entender que as pessoas têm interesse que a gente passar. E aqui, além da parte científica, a gente conheceu muitos projetos incríveis de conservação marinha, a gente tinha esse objetivo para que a gente compartilhasse também essa potência, essa inspiração da conservação marinha no Brasil. Você sabe, são pessoas completamente iluminadas, que fazem um trabalho de formiguinha e que estão sempre apoiando umas às outras, é muito bonito de ver, e a gente se enchia de esperança que conhecia alguém novo, que trazia, a gente chegou em Belém assim com essa sensação de, temos muitos problemas, mas o nosso mar está sendo muito bem cuidado. E a gente espera conseguir compartilhar cada vez dos produtos que vão sair ainda, né? Que legal, que história legal. Marília e Jessie, as mulheres da pesquisa, né, basicamente, dessa expedição. A gente tem, apesar do resultado, né, que ainda virá, né, porque está tudo ainda em análise e tal, o que a Catarina falou agora, o que a Tami falou agora, né, dessa forma de, entre aspas, popularizar a ciência, popularizar o conhecimento, é algo muito valioso, necessário no Brasil, é uma forma da gente ocupar as nossas redes, ocupar o nosso tempo da internet, né? Lógico que além de memes é muito importante, mas a gente ocupar nosso tempo de internet produzindo um conhecimento que seja fácil, que seja acessível, que seja compartilhável, que seja curioso,
é fundamental, né? Vocês como pesquisadoras, né? Qual que é o valor disso? E ainda mais em se tratando de um objetivo grande dessa expedição, que é, como a Jess e a Marília reforçou bastante, que é a questão de ligar com a saúde humana, né? A gente vai, né, o resultado final do que vierem desses dados é algo sumamente importante para um campo que a gente ainda não tem uma coisa pela ciência, porque demora os processos científicos, mas não é algo assim que já está, olha, plástico no sangue provoca isso. A gente sabe que tem presença na placenta, no sêmen, no sangue, no ar, no vento, blá, 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 mas a gente ainda não tem um martelo do que são essas consequências, né? Do que, não sei, me corrijam, pelo menos pelo que eu acompanho, é isso. Então, qual que é a importância de ter justamente essa facilitação na comunicação e o resultado que tudo essa expedição pode produzir aqui, pelo menos para a realidade brasileira? Marília, depois a Jess pode complementar também. Eu vejo assim que, inclusive, essa expedição foi de grande aprendizado para mim, justamente por ter tido essa oportunidade de treinar mais e exercitar muito mais essa comunicação. Às vezes, a Tamis e a Catarina chegavam para me filmar perguntando algo que eu, na hora, já me pensava assim: nossa, como que eu vou traduzir isso, que parece ser um assunto super chato ou super técnico, de uma forma fácil e interessante para que as pessoas consumam e entendam essa informação, né? Por exemplo, a própria questão dos brancos que a Catarina comentou, e eu fiquei assim, nossa, mas não é uma questão interessante, e no fim me surpreendi de saber que as pessoas tinham achado aquilo incrível, assim. Mas em relação a essa comunicação e aproximação da ciência, né, com o público, claramente, né, é de extrema importância, inclusive para que as pessoas se familiarizem com esses temas, é, e a gente consiga transmitir tudo de uma forma que não seja sensacionalista, alarmista, como você mesmo exemplificou. A gente tem estudos já bem recentes mostrando sim a presença de micro e nanoplásticos no nosso corpo, mas os estudos em relação aos impactos, de fato, na nossa saúde ainda são muito, ainda estão caminhando, assim, né? Passos, baby steps, né? São estudos muito complexos de serem executados, então a gente não consegue afirmar os reais impactos sim, causa câncer, sabe? Aquelas coisas mais determinantes, assim. Então, como qualquer temática da ciência, né, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente comunica e trazer muita seriedade, né, no que os estudos realmente estão trazendo, e ao mesmo tempo fazer as pessoas tentar trazer isso de uma forma palatável e que todo mundo possa se sentir confortável em consumir informações científicas de uma forma simples, porque a gente precisa estar familiarizado com essas temáticas para que decisões em outros níveis sejam baseadas nos achados científicos, né? Então, por exemplo, a poluição por plásticos e microplásticos, ela atinge todos os atores, todos os setores da sociedade. Então, se a população não tem acesso ou não consegue ter acesso mesmo aos tipos de informação disponíveis, como as pessoas, a sociedade pode ter uma contribuição nas discussões que estão avançando sobre políticas públicas, sobre banimento do plástico de uso único, por exemplo. Isso são questões que podem estar muito longe ainda da realidade de muita gente. Então, a ciência é muito importante, tendo esse papel de aproximação de todos esses atores, né?
Jesse, queria o seu comentário também com relação justamente aos resultados, né? O objetivo muito claro dessa expedição, como vocês contaram, fazendo essa ligação com a saúde humana, né? Então, como você vê a importância do que virá sobre esses dados para toda a sociedade brasileira? Então, como a Ama falou, é muito importante a gente trazer a ciência para perto das pessoas de uma forma que elas consigam entender o que está acontecendo no dia a dia delas, afetam o mar de alguma forma. Então, por mais que eu esteja distante do oceano, o que eu faço aqui, ele vai estar ligado. Então, uma coisa que a gente sempre falava é por terra que a gente começa a cuidar dos oceanos, né? Então, o lixo que eu jogo errado, que não descarta da forma correta, tudo isso vai acabar indo para o oceano. Então, a gente sempre tentava trazer de uma forma que ligasse as pessoas e as pessoas vissem que qualquer coisa que elas estivessem fazendo iria acarretar numa forma de cuidar do oceano ou de uma forma até ruim para o oceano. Então, a gente sempre tentou trazer isso de uma forma bem leve. E esses resultados vão ser muito importantes para a gente começar a entender como ele está afetando o quanto a gente tem, né, consumindo esses animais. Então, a gente vai entender o tanto que tem na região sul, se ele tem mais do que na região norte, como a gente pode fazer, né, para pegar esses resultados e mostrar para o público que isso está afetando. Então, como a gente mostra que está afetando, né? Pela segurança alimentar. O que é uma segurança alimentar? Então, eu acho que com esse estudo que vai ser mais abrangente, é um estudo que a gente começou a falar de microplástico há pouco tempo, né? Que as pessoas elas vão conseguir entender um pouco mais sobre essa importância e fazer passinhos de formiguinha, né? Com essas mudanças, a gente consegue ir mudando o futuro e entendendo melhor o nosso organismo e o nosso meio ambiente. Massa, eu queria fazer agora duas rodadas na nossa entrevista, ou seja, a mesma pergunta, e aí é legal até ver, né, a resposta de cada uma de vocês para isso. Né? Vocês terem a oportunidade de conhecer também a zona costeira brasileira dessa forma é um privilégio muito legal, né? De ver essa cultura oceânica que a gente fala, mas de poder vivenciá-la, de poder ver como o oceano, a zona costeira, praia, manguezal e outras frentes estão associadas à música, estão associadas à forma de ser, estão associadas à alimentação, está associado a tudo isso. Poder vivenciar isso, né, por uma extensão tão longa da costa brasileira é realmente um privilégio muito grande. Então, eu queria que vocês me trouxessem o que cada uma pôde aprender dessa expedição. E a segunda pergunta dessa trajetória é se surpreendeu o estado do litoral brasileiro com relação à poluição plástica. Então, podemos começar a fazer o caminho, então, como a gente estava fazendo, Tamis? Podemos começar contigo. Vamos. Peraí, só um pouquinho. É a gata. A gata, ela precisa, no dia que tá frio, ela precisa ficar um pouquinho em cada colo para ela se aquecer. Desculpa. Eu vou começar pela tua segunda pergunta, pode ser, Paulina, que ela tá mais fresca. Eu acho que... Na realidade, eu vou começar pela primeira. Eu acho que essa vivência da costa, a gente teve... ela foi surpreendendo para mim, que eu sou do sul, sou da costa, mas do sul, né? Então eu nunca tinha ido tão a fundo para cima do Brasil, né? Então, para mim, o sotaque era uma coisa muito linda de ver, que de estado em estado ele ia mudando aos pouquinhos, sabe? Então, cada entrevistado puxava o R ou puxava o CH de uma forma diferente, e aquilo ali abrilhantava muito os olhos para entender o quão complexo é o nosso país, né? O quão único é cada estado e quão único é cada zona costeira, como se movimenta diferente, né? A gente até estava comentando que
macromaré e micromaré, como um pescador que está na macromaré vai para a micromaré e não entende como que ele vai se portar lá, como vai ser a atividade dele lá. Então, a gente tem coisas na nossa costa, eu acredito que a gente tenha coisas muito únicas ao longo da nossa costa, que transformam o Brasil nesse grande Brasil, né? Cada estado único, e a gente só tem um Brasil porque a gente tem esses vários Brasis, né? Então, eu acho que o que me surpreendeu, assim, foi isso, e tu falou da música, e tu também é apaixonada pela música, porque quando eu te ouvi era a época da Palumbo, né? Então, eu tenho certeza que tu gosta. Então, quando a gente foi pro reggae no Maranhão, eu era louca para conhecer o reggae do Maranhão, louca. Eu via na internet que era diferente, dançava junto. E eu sempre gosto muito de música, sempre fui muito da música. E quando tu falou agora da música, eu falei, bom, é o meu momento de falar sobre o reggae do Maranhão. E foi incrível, tá? Assim, parecia que eu estava em outro país. Então, como a gente conhece pouco o nosso país, né? Como mesmo a gente tendo a internet, esse acesso que diminui as nossas distâncias, o quanto a gente precisa estar presente no nosso país para a gente entender, né? Para a gente sentir aquele cheiro, sentir o calor, conversar, entender realmente o quão a gente é rico e gigante, né? Culturalmente, e o quanto o que a gente produz no Brasil é algo muito, muito, muito rico. E quando eu sempre falo que quem não escuta um tambor e não sente alguma coisa assim, é porque não é latino, né? Quando a gente passa, depois do Maranhão, a gente foi para o Carimbó, e aí o Carimbó também, nossa, né? Incrível, aqueles tambores gigantescos, os caras sentados. Então, tudo isso, assim, a gente entende como essa cultura oceânica, né? Como a música também faz parte da cultura oceânica e como isso é diferente em cada estado. Então, tu falou aí da música e da cultura oceânica, então são coisas que super encaixam na nossa vivência. Que legal. Eu, inclusive, estou aqui gravando na casa de Patrícia Palumbo. Olha só! Que é minha amiga também. Até hoje. Eu ia todas as segundas lá no Sesc Consolação. Ai, que massa. Catarina, me conta, então, sobre essa experiência aí de percorrer tantos estados, tantos 1.000 quilômetros aí, 10 mil quilômetros de costa brasileira, uma oportunidade muito única de poder ver e vivenciar, né? E também a questão do impacto da poluição plástica, né? Se te surpreendeu de alguma maneira. O que mais me tocou de poder conhecer toda essa costa foi entender que cada pessoa em cada lugar tinha uma relação diferente com o oceano. E isso foi muito, parece óbvio, né? Mas me tocou muito, por exemplo, uma pessoa que mora no Mangue, em Vitória, a gente conheceu uma marisqueira, tinha uma relação com o Mangue que acaba sendo uma relação com o mar, né? Completamente diferente da relação com o mar que as pessoas que a gente conheceu em Alagoas ou na Paraíba. Então, a gente conheceu uma professora do Pará que falava da plataforma continental e as correntes da plataforma continental ali, de que ali a formação geológica era uma, não sei o que lá. E a conversa que a gente teve com a marisqueira lá em Vitória foi, assim, completamente diferente. Foi papo sobre mar, sobre aqueles organismos, sobre culinária, sobre como isso influencia na cultura, na música. Então, entender que são múltiplos oceanos num país. E múltiplos oceanos dentro dele também. A gente foi nisso conhecendo mais... Sempre falo isso, mas eu acho que é muito verdade. Conhecendo o Brasil, conhecendo o oceano também. A gente leva dessas perspectivas dessas pessoas. Isso foi muito rico. E em relação à poluição plástica, a gente viu muitas praias com muito plástico, mas eu acho que as praias mais poluídas eram as que recebiam lixo oceânico. Então, a gente viu muito na Ilha do Mel, a gente viu também lá no Alagoas, e é isso que fica pra gente, né? Por isso que a Voz essa veia de criar e fortalecer essa ponte entre as pessoas e o oceano, entender que está tudo conectado, porque o lixo que a gente joga aqui pode rodar o mundo com as correntes, e chega no outro lado do mundo, a gente vê isso fisicamente, inclusive. Isso é o mais potente, assim, da nossa conversa, que a gente tem que fortalecer a nossa conexão. Ela já é forte, né, mas, assim, deixar ela mais clara que nunca, e eu acho que a evidência muito
muito clara disso, assim. Então foi o que mais a gente mais viu, assim, mesmo, de poluição plástica. Massa, conhecer o Brasil através do oceano, muito legal. Marília, conta pra gente sobre essas duas sensações, né, de poder vivenciar, né, tanto a questão da riqueza da cultura alimentar, da cultura em si, né, das artes, enfim, música, e também da realidade, né, da zona costeira brasileira. Sim, as minhas sensações acho que acabaram sendo um pouco na linha do que a Thames e a Catarina mencionaram, né. Eh, Ao longo da minha vida eu tive pouquíssimas oportunidades de conhecer aí o nosso Brasilzão, e então foi uma experiência única e muito rica para mim também conhecer e ter esse contato cara a cara com particularidades de cada lugar, assim, em relação à cultura, né. Aproveitei toda a gastronomia típica de cada lugar possível. As meninas sabem que sempre que eu tinha chance eu ia correndo para algum lugar procurar alguma coisa. Comi até sarapatel, comi de tudo. E em questão de música também foi muito legal, né, em questão das artes, a gente passou o São João percorrendo ali por Pernambuco, outras, regiões ali perto, então isso também foi muito legal presenciar isso. O carimbó também, né, foi muito marcante, enfim. E também poder ouvir todas essas pessoas que a gente conheceu e dos projetos que a gente conheceu ao longo da costa, e ver essa percepção de cada pessoa em relação ao oceano e sua vivência ali muito peculiar, né, isso foi um aprendizado enorme, assim, acredito que para todas nós, né. Em relação à poluição por plásticos, eu confesso que talvez por eu trabalhar com poluição há tanto tempo, acho que eu estou um pouco mais anestesiada e não me surpreendo tanto, assim, quando eu vejo. Mas, de fato, alguns lugares a gente observou mais presença, né, visualmente, assim, de lixo, como a Cati comentou, na Ilha do Mel, e a gente entende também algumas questões mais locais dessa problemática, porque por ser uma ilha, né, a gestão de resíduos é muito mais complexa por ter que transportar isso de volta para o continente de barco, enfim, né, tem várias outras questões que envolvem a dificuldade de remoção, desses resíduos das praias e fora a chegada de mais e mais por correntes, provavelmente, né. Mas outra questão que acabou surpreendendo um pouco negativamente foram algumas passagens, né, por lugares que a gente foi, que a gente observou um turismo bem predatório, assim, então isso impactou a gente, porque eu, pelo menos, me surpreendi, porque eu nunca tinha ido para o Nordeste, naquela região da Costa dos Corais, né, um litoral lindíssimo, assim, que você vê aquela barreira de corais tão pertinho, assim, da praia, e você vê pessoas pisoteando e as agências de turismo, muitas vezes, incentivando práticas nada sustentáveis, né, em relação à preservação e a importância desses ambientes. Então isso foi uma coisa que um aspecto que chocou um pouco também. Jessie, conta aqui para nós a sua experiência, as suas percepções, as suas sensações. Vocês chegaram há quanto tempo já da viagem, né? Porque a gente ainda fica meio tomada, né, depois de uma experiência dessa. Com certeza, a gente chegou faz 15 dias, então a gente ainda está entendendo o que está acontecendo, voltando às nossas vidas aos poucos. Eu acho que todas tiveram uma percepção muito parecida, né? A gente também está bem conectada, depois de 70 dias juntas, né? A gente acaba pegando um pouquinho da outra, mas nós saímos transformadas, né? Então, a Jessie, a Marília, a Kátia, a Thames, que entrou na expedição, saíram completamente transformadas, saíram outras mulheres. Então, essa ligação que a gente conheceu das pessoas com o mar é uma conexão muito linda, e são conexões diferentes, como a Ká também disse.
Então, isso foi muito legal de ver, entender e conhecer, né? Essas conexões tão diferentes e tão próximas ao mesmo tempo, né? Porque a gente está falando do oceano, então, por mais que elas sejam muito distantes, a gente está falando do oceano, é uma conexão muito próxima uma da outra. E um ponto que a Má falou que pegou muita gente foi esse turismo insustentável, né? Esse turismo predatório, que a gente ficou muito triste de se deparar. Nesse caso dos recifes de corais, eu acho que as pessoas ainda não entendem muito o que é um recife de coral, né? Muita gente acha que está pisando sobre pedra, sobre rocha, e não é isso, né? São animais. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, falar mais sobre um turismo sustentável, como a gente pode ir para a região, não predar essa região, né? O que a gente pode fazer quando a gente for fazer um turismo. Então, eu acho que isso é um assunto que a gente ainda precisa conversar muito, não só no Brasil, mas né, no mundo, porque quando você, alguns lugares que você vai, você tem algumas leis de etiqueta, né? Então, por que não conhecer mais aqui no Brasil, igual a gente foi para a Costa do Corais, e entender o que nós temos lá? Então, eu acho que é um assunto ainda que precisa ser muito debatido, foi uma coisa que a gente encontrou, e ficou triste com isso, mas eu acho que é uma forma da gente trazer mais esse assunto a público. Maravilha! Hoje aqui, no nosso Papo com a Liga, e também aqui nesse episódio especial, em parceria com o Vozes do Planeta, podcast, a gente conversou com as mulheres da Expedição Científica da Voz dos Oceanos. Essa é uma iniciativa inédita, né, que fez uma coleta de 900 amostras de Santa Catarina ao Pará. Essa pesquisa inédita foram 10 mil quilômetros em 70 dias, um estudo para a Universidade de São Paulo. O objetivo é alertar justamente para os riscos da poluição plástica para a biodiversidade marinha e também mostrar, né, são dados que virão ainda, o impacto disso na nossa alimentação e também na nossa saúde. E eu vou me despedir de vocês, e eu queria que nas palavras finais que vocês deixassem aqui para a gente, também reforçassem ou falassem do que isso significa, porque eu estou aqui falando com uma tripulação feminina, é uma expedição montada e feita e realizada só por mulheres, e por isso, nessa edição super especial aqui do Papo com a Liga, e queria saber de vocês a potência, a importância disso, além de deixarem o seu recado final. Então, queria agradecer a Jéssica Lopes, Catarina Grisotti, Marília Nagata e a Tamis Trindade por essa participação hoje aqui, muito especial. Bora começar essa rodada de despedidas e falar sobre isso? Juntas somos mais fortes, a gente fala muito isso aqui na Liga, e hoje essa é uma prova, né, de como isso é importante, termos mulheres em diferentes frentes de atuação que se juntam para um objetivo que é o nosso oceano querido, amado. Ótimo. Paulina, eu vou só nomeando vocês, só porque para quem está só ouvindo a gente, saber distinguir as vozes, então a Tamis vai começar. Vou começar a rodada. Paulina, para a gente, como profissional também, foi uma experiência única. Eu nunca tinha trabalhado só com mulheres, né? A gente uniu, assim, vários ambientes bem masculinos, né? Que é a pesquisa, que é o audiovisual, que é a natureza, né? Ambientes de heróis e poucas outras pessoas que conversam também, que estão no backstage, né? Então, foi uma experiência única, assim, foi muito incrível a gente não precisar se provar duas vezes, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente se identificava e se admirava genuinamente dentro das nossas profissões e pessoalmente, quando a gente se conheceu e pôde se abrir mais, né, uma com a outra. Então, foi muito bom a gente poder realmente justamente focar na nossa parte profissional e fazer o nosso melhor dentro da nossa profissão, sem a gente se preocupar com outras coisas que normalmente quando a gente está numa equipe, eu tenho uma equipe normalmente 95% masculina, né? Então eu não precisei me preocupar com mais nada além do meu trabalho, né? E não precisei provar nada para ninguém. Então foi muito, muito importante. E sempre que eu posso, e agradecer as meninas várias vezes, a gente tinha sessões de terapia também, né? Como boas
que a gente falava bastante sobre saúde mental e quanto aquilo era importante para a gente que estava numa expedição longa, né? Então a gente tentava ter essa coisa bem honesta e essa conversa sempre que dava, né, com todas. Então a gente sempre conseguiu manter essa honestidade e esse papo horizontal sempre para a gente poder dar o nosso melhor profissionalmente. Então foi uma experiência única e espero que seja a primeira de muitas e que a gente consiga fazer bastante produção audiovisual aí com muitas mulheres. Catarina. Bom, acho que na conservação marinha, nos diversos lugares, eu sou oceanógrafa, né? Então já trabalhei em alguns outros lugares e ONGs também, e sempre as mulheres estão em maioria, então as mulheres estão nessa frente mesmo de conservação marinha, da proteção dos oceanos, e contraditório, porque o oceano está cheio de histórias sobre os homens, né? Desde sempre, desde dos pescadores, desde os, assim, de todos os temas, né? Mas agora as histórias estão... Então, no nosso trajeto, a maioria dos nossos entrevistados também foram mulheres, tanto das pesquisadoras, mas também a gente, né, falou muito com marisqueiras, porque a gente pegou marisco, né? Então, comprou marisco, elas coletaram, a gente comprou delas. Então, a gente pôde somar essas vozes e transformar um pouco dessa narrativa tão dominada por homens, e acredito que isso bastante, porque quando a gente estava na Paraíba, por exemplo, conhecemos várias meninas, jovens mulheres que se sentiram inspiradas por essa história. E eu acho que a gente faz na ciência, fazendo essa expedição, mas esse é um ponto muito importante dessa expedição também. Acho que pôde tocar várias mulheres que gostariam de, talvez, seguir o caminho da ciência, da oceano em geral, né? Que todas as profissões contribuem para a conservação marinha, podem contribuir. Então é isso, acho que foi um grande passo essa expedição. Massa, muito legal. Marília, queria te ouvir. Bom, assim como essa expedição, né, todas as oportunidades que eu tive em trabalhar em ambientes majoritariamente femininos, né, com mulheres, eu sinto que a gente tira essa camada, assim, de, como a Thamis comentou, de ter que se provar, de ter que mostrar que o nosso trabalho é bom e que a gente tem que ser ouvida. Então, a gente entra um pouco mais nesse sentimento de relaxamento em questão do nosso profissionalismo, e a gente está lá para fazer o nosso trabalho da forma como a gente sabe, cada uma levantando e sempre exaltando a qualidade do trabalho da outra. Isso foi uma questão primordial nessa expedição, porque foi cansativo, foi intenso, e a gente estava sempre lá se levantando uma outra, né? Então, a gente sempre tem que buscar cada vez mais esse tipo de oportunidade de trabalho mesmo, com mais representatividade e mais diversidade também, né? Isso, assim, a gente, sem dúvida, consegue entender como um ambiente mais tranquilo, pelo menos foi esse o sentimento que eu tive, né, de trabalhar em uma situação muito mais acolhedora de trabalho. Que legal, que massa. Jessie, para finalizar, a sua percepção com relação à importância, né, de compor uma tripulação feminina. Durante a viagem, a gente viu muita situação de machismo, né? Então, a gente pôde ver em diferentes lugares, do sul ao norte, o quanto, infelizmente, isso ainda é forte no nosso país. E tá? Poder mostrar numa equipe feminina que a gente consegue, e muitas vezes duvidam do que a gente é capaz, e poder outras pessoas, igual a Ká falou, que a gente foi para Paraíba, a gente fez uma palestra, e ver meninas se inspirando na gente, é muito incrível. Então, poder mostrar que a gente é capaz, não importa quem a gente seja, eu acho que é muito importante, e a gente tem que continuar firme na luta, porque ainda o caminho é longo, mas a gente está aqui, e com certeza vai vir mais coisa boa, muitas mulheres vão conseguir esse espaço que a gente está tendo, e continuar lutando, né, pela nossa causa.
Isso aí, juntas somos mais fortes. Então, encerrando esse papo com a Liga, com a tripulação feminina da Expedição Científica da Voz dos Oceanos, elas acabam de voltar, 2 semanas voltaram dessa expedição que foram 10 mil quilômetros, 70 dias, para nos trazer essa realidade na costa brasileira ligada à poluição plástica, mas principalmente nos trazer essa aproximação com o oceano na nossa costa, em boa parte aí dos estados costeiros do Brasil. Tamis, um prazer, muito obrigada aí por esse seu tempo, seu espaço aqui para falar com a gente. Obrigada, foi um prazer, Paulina. Estamos mais juntas do que nunca. Maravilha, Catarina, obrigada. Bem-vinda. Obrigada a você, obrigada. Foi um prazer. Marília, foi ótimo. Muito obrigada aí pelo seu tempinho aqui com a gente. Obrigada, Paulina, foi um prazer. Obrigada pelo espaço da gente falar um pouquinho da nossa experiência. Maravilha. Jessie, valeu demais, muito obrigada. Obrigada, Paulina, obrigada pelo espaço, por nos ouvir. Obrigada mesmo e é um prazer falar com você. É isso aí, pessoal. Então, fica o convite para o próximo Papo com a Liga, sempre trazendo personagens super importantes e interessantes para a gente acompanhar, para a gente ouvir. E se você está ouvindo o podcast Vozes do Planeta, aguarde. A gente sempre traz uma voz muito bacana para você ouvir. Até a próxima. Tchau.